E estamos satisfeitos com o que estamos vendo. Estamos vendo um crescimento numérico. Estamos vendo uma multidão afluindo. Mas quando olhamos para a prateleira da piedade, da oração, da entrega, do quebrantamento, nós não vemos pães. Está faltando a presença de Deus. Nós estamos muito orgulhosos de onde estamos chegando, como nação brasileira, no que diz respeito ao povo evangélico. Mas, de fato, nós estamos olhando para prateleiras vazias e para pães embolorados. Quando se diz respeito à nossa espiritualidade dos dias atuais, queridos irmãos, nós podemos dizer que estamos vivendo dois problemas. Estamos olhando para as prateleiras vazias, nos gloriando de algo que já aconteceu no passado. Estamos nos gloriando de algo que já acabou. Nós estamos nos gloriando de algo cuja história nós não somos participantes mais. Estamos nos gloriando de tempos cujo momento nós não somos precursores, não somos protagonistas, mas estamos vivendo de um passado. Por isso que nós olhamos para as histórias do avivamento passado, olhamos para igrejas que receberam uma renovação espiritual. É por isso que olhamos para a história do cristianismo e nos gloriamos, sem perceber e sem se dar conta de que as nossas prateleiras estão vazias. Nós estamos consumindo o pouco que ainda resta de uma igreja que um dia pisou sobre a terra forte. Uma igreja que um dia pisou sobre a terra militante, buscando, e hoje nós estamos ainda sofrendo os efeitos de avivamentos de homens e mulheres, que um dia se dobraram diante do altar, encheram as prateleiras da presença de Deus, e nós estamos consumindo o que ainda resta dessas prateleiras. Quando não estamos presos no passado, olhando para prateleiras vazias, nós estamos comendo pão embolorado. Estamos absorvendo alimentos de péssima qualidade. Estamos alimentando de nutrientes que não podem trazer vigor, que não podem trazer saúde à nossa vida espiritual. Ou estamos olhando para prateleiras vazias, ou estamos comendo pães embolorados. A verdade, queridos irmãos, é que nós estamos perdendo a santidade. Nós estamos perdendo o impacto. Nós estamos perdendo a unção de Deus. Nós estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida, em nossas reuniões. Perdemos o referencial de Deus. E parece que a ausência de Deus hoje não é sentida. Tom Tinney, no livro Os Caçadores de Deus, e do outro livro, Os Descobridores de Deus, ele diz que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, muitos cristãos nem perceberiam a sua ausência. Tal é a cegueira que temos vivido nos dias atuais no que diz respeito à nossa religiosidade. O fato, queridos irmãos, é que nós estamos nos acostumando a viver sem o senso da presença de Deus na nossa vida. Nós estamos vivendo uma religiosidade cada vez mais vazia, uma religiosidade cada vez mais de formalidades, e estamos vivendo a nossa vida sem o senso da presença de Deus. Nós nos reunimos, nós cantamos, nós pregamos, nós oramos, nós fazemos tudo isso, mas sem a presença de Deus, sem o quebrantamento, sem o derramar-se. Entenda bem, a conclusão que eu chego dos nossos dias atuais, um tempo de muita crise espiritual e de apostasia da fé, a conclusão que eu chego é que nós estamos fazendo coisas para Deus, coisas de Deus, mas coisas sem Deus. Eu vou repetir, nós estamos fazendo coisas para Deus, coisas de Deus, mas coisas sem Deus. Porque nós estamos perdendo o impacto da presença, da glória, do poder de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que as nossas prateleiras estão vazias e nós estamos orgulhando de uma história medíocre, falida, fadada ao fracasso que nós estamos caminhando hoje. Queridos irmãos, a igreja brasileira, se não voltar o seu senso para a glória, para a presença de Deus, se ela se aprisionar a um evangelho social, a um evangelho de entretenimento, se ela se aprisionar a uma ética moral apenas, ela não vai resistir à tempestade futura. Foi o que aconteceu com a Europa, é o que está acontecendo com os Estados Unidos, e vai nos afetar mais cedo ou mais tarde. Não nos afetará se descobrirmos que o senso da presença e da glória de Deus deve estar dentro do nosso coração e da nossa vida. Porque tudo nós vemos, quando nós olhamos para um diagnóstico preciso do cristianismo, é de causar preocupação, queridos. Muita preocupação, aliás. Nós estamos vendo surgir em nossos dias uma espiritualidade antropocêntrica. O que é isso? Uma espiritualidade do homem para o homem. É uma espiritualidade forjada, criada nos bastidores do mundo religioso, que visa atender os seus anseios pessoais e não a presença, a glória e o poder de Deus.
É um evangelho centrado no homem e para o homem, e não para Deus e para a glória de Deus. Estamos vendo um evangelho sendo marcado, ou uma espiritualidade marcada pela cultura secular. O secularismo religioso, queridos, chegou até nós. O secularismo coloca Deus em compartimentos da nossa vida. O secularismo não nos permite entender Deus no culto à noite, no trabalho na segunda de manhã e com as crianças no parque um sábado à tarde. O secularismo diz que Deus deve estar em determinados locais e não em outros. O secularismo diz que a minha vida na igreja deve ser diferente da minha vida enquanto ser social. O secularismo diz que a minha vida na igreja não diz nada a respeito à minha vida moral e particular. O secularismo nos coloca num culto de domingo à noite para levantarmos as nossas mãos, para nos lançar de novo ao mundo, para vivermos vidas vazias, sem compromisso e sem a presença e o senso da glória de Deus sobre as nossas vidas. Uma espiritualidade secularizada, ela dicotomiza o homem. Ela cria um homem de Deus e um homem para o mundo. Estamos vivendo tempos de uma espiritualidade religiosa, marcada pela formalidade, pelo engessamento de doutrinas e de regras. Uma espiritualidade alienante, que cria símbolos, manifestações, para fazer com que as pessoas se sintam melhor, mas que ao mesmo tempo retire essas pessoas da realidade. É a unção não sei do que, é a camisa com nó dado na manga, é a rosa não sei da onde, o sal no corredor, é os 318, simbolismos que nos tiram do verdadeiro evangelho, da pureza da palavra de Deus. Uma espiritualidade superficial, uma espiritualidade onde o cristianismo é uma tendência, é uma moda, é uma cultura. Existe em nossos dias hoje a cultura gospel. Você se veste como gospel, você fala como gospel, você se comporta como gospel, quando na verdade o senso da presença de Deus já não está mais presente. O cristianismo se tornou superficial porque nós nos achegamos a um culto como vamos para um clube no domingo à tarde. Nós achegamos à presença gloriosa e majestosa de Deus como nós participamos de uma reunião social, de um Rotary. Nós já chegamos à presença gloriosa de Deus, diante da sua majestade sublime, incomparável, santa, como sentamos numa roda de tereré com os nossos amigos. O cristianismo se tornou uma religião de pessoas acomodadas, tranquilas e satisfeitas, que participam da cultura do gospel. Sem falar da espiritualidade farisaica, onde fala de Deus, defende Deus, cria-se regras sobre Deus, mas vive-se pouco sobre Deus. Uma espiritualidade farisaica, uma espiritualidade de entretenimento, que cria programas, recolhe artifícios, utiliza-se de subterfúgios de entretenimento, onde visa transformar crentes vazios e medíocres, crentes superficiais, em pessoas satisfeitas dentro da igreja. Criam-se programas, criam-se ministérios, criam condições para que os bodes dentro da igreja se alimentem ou fiquem satisfeitos com a sua condição. Uma espiritualidade que está trabalhando as pessoas como nós trabalhamos num circo, como trabalhamos na mídia, para entreter, para fazer bem. Não um evangelho que provoca a mudança, não a presença de Deus que nos constrange a uma mudança de atitude, mas um evangelho que diz: você vem como está, permaneça como está, Deus te ama do jeito que você é, e Deus não tem por que implicar com as suas particularidades. Sem falar da espiritualidade genérica, forjada, mentirosa, uma falácia que nós inventamos para tirar e evitar o caminho da cruz. Muitos de nós, queridos, quantos de nós, você, eu, não temos o interesse de seguir o caminho dessa espiritualidade genérica, que tira a cruz do horizonte, que nos faz criar um outro caminho, um atalho, para não termos que passar pelo reconhecimento da nossa pequenez, passar pelo reconhecimento do nosso pecado, da nossa vulnerabilidade, para passar pelo reconhecimento da nossa sujeira. Queridos, quantos de nós estamos aderindo a uma espiritualidade genérica, que faz acordos, cria concessões e transige com o pecado e com a imoralidade? Queridos, diante de tudo isso, nós chegamos a uma conclusão. Nós estamos fazendo as coisas de Deus, para Deus, mas sem Deus. A perda do senso da presença de Deus tem causado um dano incalculável à espiritualidade cristã. A perda do senso da presença de Deus tem causado um dano irreparável no que diz respeito ao cristianismo que nós estamos vendo e vivendo nos dias atuais. Nós estamos pagando um alto preço por isso, por negociar a glória de Deus, por barganhar com a presença de Deus. Nós estamos pagando um preço inestimável no que diz respeito a esse negócio que nós estamos fazendo, onde Deus entra com uma parte que me satisfaz e eu entro com uma parte que eu posso entregar.
As pessoas não se sentem conformadas, não se sentem confortáveis com um evangelho ou uma palavra que apresenta um Deus implacável, um Deus santo, um Deus poderoso, que pede do ser humano nada menos do que tudo. Deus pede de você nada menos do que tudo. Ou você dá tudo para Deus, ou Deus não a tem, ou Deus não o tem de verdade e na íntegra. Nós não estamos confortáveis com isso. É por esse motivo que nós estamos perdendo algo muito precioso, que a igreja primitiva entesourava, que alguns cristãos que experimentaram o poder e a presença de Deus entesouravam, e nós estamos perdendo e abrindo mão. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos de uma visitação da presença, da glória, do poder de Deus. É tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de uma pregação eloquente, nós não precisamos de um louvor afinado, impactante. Tudo que nós precisamos é da presença manifesta de Deus na nossa vida e nosso coração. Tudo que nós precisamos é que o nosso coração arda de desejo pela presença de Deus. Que o nosso coração queime de anseio pela glória de Deus. Tudo que nós precisamos é experimentar o que Isaías experimentou nesse texto que nós estamos mencionando. Eu sei que o tema da visitação de Deus, ele está estreitamente relacionado com kabod. Kabod em hebraico significa peso. Essa palavra, queridos, que Isaías experimentou, ele disse: toda a glória, e toda a terra está cheia da sua glória, está cheia do seu peso. Essa palavra aqui é um conceito teológico muito complexo, com várias nuances, e eu não terei tempo para explanar tudo com você aqui. Eu não quero explorar o que significa o kabod, mas o que o kabod produz naqueles que experimentam a presença e a glória de Deus. Kabod é traduzido como glória, o peso. Na verdade, de uma forma geral, kabod é traduzido como um sentimento de terror, de espanto, diante da grandeza e diante da majestade de Deus. Isso é kabod. É um sentimento de terror, de espanto, diante da presença e da grandeza de Deus. Portanto, quando nós falamos de kabod, nós estamos entrando num território inseguro. Quando falamos da glória de Deus, estamos falando de um lugar onde nós perdemos o controle. Estamos falando de um lugar onde nós perdemos a nossa margem de segurança. Estamos falando de um território instável. Porque kabod é onde Deus toma o controle. O kabod é quando Deus nos toma, é quando o peso da glória vem, é quando a presença nos envolve. E aí nós perdemos a nossa condição de estarmos adiante e no controle das coisas. É no kabod que nós revelamos a nossa fraude pessoal de um discurso religioso, frio e vazio. É no kabod que nós desmascaramos a nossa hipocrisia pessoal de uma espiritualidade sem compromisso. É no kabod que nós retiramos os nossos trajes de uma ortodoxia que se diz uma ortodoxia centrada, equilibrada, mas que muitas vezes nos afasta da presença de Deus. É no kabod que nós somos confrontados pela presença e pela glória de Deus diante da nossa cultura de um evangelho de entretenimento. É diante do kabod de Deus, eu tenho que dizer aos irmãos e às irmãs dessa noite, que não é um tema que agrada muito. Não é um tema que traz popularidade ao pregador. Não é um tema que traz ibope nas mensagens, nem aplausos. É um tema que nos coloca de joelho, que nos faz reavaliar nossa vida, que vai dizer que direção que nós estamos tomando, aonde nós estamos indo e que tipo de espiritualidade nós estamos vivendo. É uma mensagem que nos faz pensar sobre a saúde da nossa fé e a saúde do nosso comprometimento com Deus. Portanto, não é uma mensagem que agrada aos ouvidos. Mas como Paulo, eu quero dizer uma mensagem aqui. Importa obedecer a Deus do que aos homens? Importa falar o que é agradável a Deus do que aos homens? E portanto eu quero falar sobre experimentando a glória de Deus, a presença de Deus. Porque é isso que nós precisamos. Do kabod, da glória manifesta de Deus, da presença, do peso de Deus sobre a nossa vida. Que através do exemplo de Isaías, nós possamos experimentar esta glória e possamos também ter o mesmo tipo de impacto e de transformação. Em primeiro lugar, a glória de Deus é uma glória inabalável. Note comigo o versículo 1, se você estiver com sua Bíblia aberta, se não apenas acompanhe. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Aqui não se trata apenas de uma menção de um nome aleatoriamente, não se trata apenas de uma palavra para situar um contexto geral. Isaías não está mencionando a morte do rei Uzias para marcar um período. Isaías está usando a morte do rei Uzias para demonstrar um contexto, uma situação, um momento de tragédia sem igual
que aquele povo estava experimentando. No segundo livro dos Reis, capítulo 15, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, conta um pouco da história do rei Uzias. Um rei famoso, um rei que conquistou muitas coisas, um rei que fez várias obras, um rei que teve muita riqueza, muita popularidade, muito poder. Mas a palavra de Deus diz que esse rei se orgulhou ao ponto de entrar no santuário e oferecer incenso diante da presença do Senhor. Naquele exato momento ele foi acometido de uma lepra e ele morreu então por causa do seu orgulho. O que Isaías está dizendo aqui? No ano da morte do rei Uzias, ele está dizendo, no ano de uma tragédia, num ano de caos econômico, social e espiritual. Um rei que desobedeceu a Deus, um rei que desobedeceu a ordem de Deus, um rei que foi corrupto, um rei que deixou o trono vago e vazio. Isaías está fazendo uma contextualização do seu momento. O momento não era histórico, o momento era de crise. Uma crise sem igual que o povo estava experimentando naquele momento. Ao olhar para o trono, eles olhavam o trono vazio. A monarquia estava destituída, o rei havia falecido. Esse é o contexto. Um profundo tempo de apostasia espiritual, de injustiça, de incerteza. E tudo isso fez tremer os alicerces espirituais e do coração de Isaías. Agora o mais interessante é o que ele diz no versículo 1 também. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. Aqui está a clara contraposição desse texto, queridos. Se por um lado a nação está sem rei, se por um lado a monarquia está desestabelecida, por outro lado o rei da glória está sentado no trono. Se por um lado o rei perdeu o seu poder e já não está mais entre eles, por outro lado Isaías consegue contemplar Deus assentado no seu trono. Se por um lado a condição é de caos, é de desordem, é de injustiça, é de apostasia, é de uma derrocada moral, de uma derrocada espiritual, Isaías diz, o trono está sem rei, mas o trono do universo tem um rei assentado. Este reino é inabalável, esta glória é inabalável. Queridos irmãos, nós vivemos tempos de apostasia. Nós vivemos tempo de espiritualidade vazia e fria. Nós vivemos tempo em que a marginalidade está crescendo. O crime está nos afrontando, amedrontando. Temos medo de sair de casa, medo de estacionar o nosso carro. Nós vivemos tempo das famílias destruídas. Homens que deixam as suas mulheres para depois se envolverem em relacionamentos extraconjugais. Estamos vendo filhos envolvidos em drogas, em pornografia, em prostituição infantil. Estamos assistindo os nossos jovens numa completa falência moral e uma libertinagem sem medida no que diz respeito à sexualidade. Tudo está em desordem no nosso mundo, tudo está em caos. Olhamos para o Palácio do Planalto, a corrupção, a miséria, a imoralidade, a baixaria, a fraude, tudo isso demonstra um período em caos. Mas, queridos irmãos, eu não posso olhar para esse contexto e olhar que este mundo está sem rei. Eu preciso olhar para o reino da glória. Eu preciso enxergar que sobre todo o meu caos, sobre todo o meu problema, na arena dos leões, Jesus é o vencedor. Ele continua sentado, Ele continua no trono, porque o seu trono não se abala. Esse trono é inabalável. Homens se levantam, homens caem, mas o trono de Deus permanece para sempre. É isso que Isaías está dizendo. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Apesar de tudo, Deus ainda continua no controle. Em segundo lugar, nós vemos uma glória visível. Note o versículo 1 também. Eu vi o Senhor. O texto diz que Isaías viu o Senhor. Em meio ao caos instalado, Isaías conseguiu ver a glória de Deus. É disso que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ver menos os homens. Nós precisamos enxergar menos os ídolos. Nós estamos sendo acometidos por uma tietagem evangélica. Corremos as loucuras e as multidões para shows evangélicos. Enaltecemos e exaltamos personalidades da pregação e da palavra. Existe um fanatismo religioso por homens e por mulheres que se destacam. Existe uma idolatria pérfida que está se instalando nas nossas vidas no que diz respeito às pessoas. Nós precisamos contemplar mais a Deus e tirar os nossos olhos dos homens. Hernandes Dias Lopes, quando ele fala de pastor para pastor em um dos livros que ele escreveu, ele diz assim: no céu só tem lugar para uma estrela. Quando o sol brilha, as estrelas deixam de brilhar. Quando as estrelas brilham,
o sol para de brilhar. Nós estamos vivendo num mundo evangélico, um universo de muitas estrelas, muitos pregadores, muitos ministros de louvor, muitos homens eruditos que estão se levantando, defendendo a palavra de Deus, e essas estrelas estão brilhando, e o sol da justiça está sendo ofuscado. No céu da vida cristã, só existe lugar para uma luz, que é o sol da justiça. Enquanto as estrelas do homem estiver brilhando, o sol não brilha. O sol só brilha quando as estrelas se dobram, se curvam e dizem: reine sobre nós o Rei da Glória. Nós precisamos de uma contemplação de Deus, não de homens, não de pessoas. Nós precisamos de referencial de Deus. O nosso referencial de Deus está sendo perdido. Nós precisamos, queridos, voltar os nossos olhos para o trono, para o Santo, Santo, Santo. Uma espiritualidade que de fato contemple o Senhor. Mas o problema nosso é que nós vemos mais o homem, vemos mais o mundo, ouvimos nossa carne e obedecemos mais o diabo. E vemos pouco Deus. Vemos mais o homem, vemos mais o mundo, ouvimos mais a nossa carne, obedecemos mais o diabo, do que de fato enxergamos Deus e a glória de Deus sobre a nossa vida. Queridos, nós não podemos utilizar desculpas para nos eximir da responsabilidade de enxergar o Senhor. Isaías estava num caos e numa desordem completa, e ele disse: eu vi o Senhor. Sua família está em desordem, e você está dizendo: pastor, não enxerga o Senhor. Isso não é desculpa. Sua vida espiritual está vazia, fria. Você entra para um templo religioso, ou para um templo deste para cultuar, como alguém que entra para assistir um jogo de futebol, não tem desculpas mais para dizer que eu não vejo o Senhor. A igreja tem te atrapalhado, a institucionalização da igreja, a burocracia da fé tem te atrapalhado. Nós não temos mais desculpas, porque Isaías viu o Senhor no meio do caos. E hoje, este é o convite para o seu coração. Não importa o momento que você esteja vivendo, nós não temos como nos eximir da responsabilidade de enxergar o Senhor. Não importa se o seu namorado te abandonou, se o teu marido te traiu, se o teu filho está em drogas, não importa se você experimentou uma tragédia na sua vida, você não pode se eximir da responsabilidade de enxergar o Senhor por trás de todas essas situações. Porque atrás de todo o caos, Isaías disse: eu vi o Senhor. De todo o caos, eu enxergo o Senhor. E o que nós precisamos é isso. É saber que a glória de Deus é visível, é contemplável, podemos enxergá-la e não temos desculpas para fugir disso. Em terceiro lugar, a glória de Deus é uma glória poderosa. O texto diz, no versículo 4: as bases do limiar se moveram e a casa se encheu de fumaça. Queridos, vocês lembram de algum evento que tem semelhança com este? Tremor, fumaça, glória. A entrega das tábuas da lei até Moisés. Diz que Moisés subiu no Sinai, e quando ele recebeu a tábua da lei, lá se ouviam relâmpagos, trovões, nuvem, tremor. E é exatamente este o cenário que Isaías está enfrentando, porque a manifestação da glória de Deus é poderosa. A manifestação da glória de Deus causa um estrondo no nosso coração. É óbvio que Deus às vezes se revela no seu cicio, no sussurrar, manso e suave. Mas Deus, a sua manifestação, ela é acompanhada de um tremor interno, de um coração que queima, de um fogo interior, da sensação de que o céu desceu, ou de que nós chegamos até o céu. A glória de Deus é poderosa, vem acompanhada de mover, de fogo, de surpresa, de êxtase. Agora, infelizmente, nós estamos criando aí uma versão alternativa de cristianismo que está perdendo esse adjetivo, não é? Nosso cristianismo parece que perdeu o poder. Parece que nós estamos transformando os nossos púlpitos em uma palestra para auditório. Palestras para entreter e animar uma plateia. Parece que nós estamos transformando a palavra de Deus e o poder de Deus em uma mensagem de autoajuda, onde você tem o poder de superar os seus dilemas pelas suas próprias forças. Parece que nós estamos chamando de presença de Deus alguns placebos espirituais que nós estamos ingerindo, achando que isso é a presença de Deus. Chamamos de presença de Deus uma lágrima no canto do olho, um arrepio na espinha, para depois sair e viver uma vida dissoluta e perdida novamente. Nós estamos chamando presença de Deus e nos iludindo com reuniões meramente emocionais, forjadas, manipuladas, mecanizadas por homens para provocar uma emoção na plateia. Nós estamos chamando de presença de Deus e de espiritualidade vários recursos que estão sendo utilizados para distrair o povo, de fato, da glória e da presença de Deus e voltar a glória para a presença do homem. Nós precisamos entender que a glória de Deus
é poderosa, queridos. Não é armada, não é forjada, não é maquinada. A glória de Deus vem de repente, como veio em Atos capítulo de número 2. De repente veio do céu um som impetuoso. A glória de Deus não é estabelecida pelo homem, mas Deus toma a iniciativa de visitar esse coração. A glória de Deus, a presença de Deus, nós não podemos nos iludir, queridos. Nós precisamos desesperadamente do poder, da presença e da glória de Deus. Nós estamos precisando de um cristianismo que fale menos e evidencie mais. Nós estamos precisando de uma igreja que tenha menos palavrório, que use menos de uma verborragia, que use menos de falar e expor, e viva mais o Evangelho, viva mais a autoridade das Escrituras, viva mais a autoridade do reino de Deus. Nós precisamos de uma igreja que se levante, não para palestrar o nome de Cristo, mas para transformar a mensagem de Cristo numa mensagem viva, e que impacta, e que traz transformação na vida do outro que a escuta. Eu não posso ser uma mensagem escrita, eu preciso ser uma mensagem viva. Por isso que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 3, vocês são a carta viva sois vós, lida e vista por todos os homens. Quando nós experimentamos o poder da presença de Deus, a nossa vida é poderosa. Quando nós experimentamos o poder da glória de Deus, o nosso coração se torna íntegro, e a nossa mensagem se torna poderosa. Precisamos de mais poder e de menos encenação, queridos. Precisamos de mais da presença de Deus e menos teatro. Nós precisamos mais da glória de Deus e menos encenação da nossa parte, que nos faz ser simplesmente marionetes dentro de um contexto religioso. Nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. Caso contrário, nós seremos tragados por esse mundo e por essas tendências que estão chegando ao nosso país. Logo, logo. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a presença de Deus é poder. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos em Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Do quê, queridos? Poder. Por isso que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, seus discípulos, e recebereis poder. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, porque a minha palavra e a minha presença não foi em demonstração de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Nós estamos vivendo um cristianismo sem entusiasmo. Pense e reflita sobre a sua vida. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Quantas vezes você se dobrou diante do altar de Deus? Nós precisamos desse poder de Deus. Vidas vazias, ocas, sem intensidade, nada mais são do que um resultado da ausência de poder de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos desesperadamente da glória de Deus, porque é ela quem produz poder na nossa vida. Se o cristianismo, escute bem isso, se o cristianismo se tornar apenas um código moral ou ético, ou uma filosofia de vida, ele não vai resistir. Talvez você hoje, essa noite, entrou aqui dizendo que a sua fé é um código moral e um código ético. Talvez você está dizendo que o cristianismo é uma filosofia de vida ou uma cultura para ser seguida. Cristianismo, evangelho, não é código moral, não é filosofia de vida e nem é cultura. O evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus. E é isso que você precisa. É isso que nós precisamos. Em quarto lugar, nós notamos aqui que a glória é uma glória confrontadora. O versículo 5 diz, ai de mim, para vermos onde nós estamos, queridos, e para ver quem nós somos, nós precisamos de um encontro com Deus. Para ver quem você é de fato, para que você enxergue quem você é de fato, não atrás das máscaras, não atrás da hipocrisia, não atrás da capa religiosa. Para você ver quem você é de fato. Para que eu me veja quem eu sou de fato. Além do terno e da gravata, eu preciso ter um encontro com a santidade de Deus. Porque é na santidade de Deus, no absoluto de Deus, que eu percebo o meu pecado, a minha miséria e a minha mazela. Isaías 64, versículo 7 diz assim, porque as nossas vestes de justiça são como para ti, as nossas obras de justiça são como para ti, panos de trapo. Panos de trapo, queridos, eram utilizados, é uma mensagem, um eufemismo utilizado para mods. Pano de trapo, em Isaías 64, é mods.
E o que o Isaías está dizendo? Ele está dizendo, a nossa obra de justiça diante do Senhor é como isso. É como um trapo de imundícia. Queridos irmãos, nós precisamos ter uma revelação da santidade de Deus na nossa vida. Caso contrário, nós vamos nos confortar com o estilo de vida que nós estamos vivendo, com o nosso código moral, com a nossa referência de vida. Nós não podemos ter um referencial do homem, do mundo. Nós não precisamos e nem podemos ser conformados a um código moral da sociedade. O nosso referencial de vida é Deus. Agora eu escuto muitos crentes dizendo assim, pastor, olha, eu não sou tão ruim, olha o fulano, é pior que eu. É uma forma de se autodesculpar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu referencial de vida? É o irmão ou é Cristo? Quando Deus disse para nós crescermos a imagem de alguma pessoa, Ele disse para nós crescermos a imagem do pastor? A imagem do pregador? A imagem do irmão que está em pecado? A imagem de quem, queridos? De Cristo. O nosso referencial de vida é Cristo. O nosso padrão de referência é Cristo. Por isso, toda a obra sua, toda a sua aparente santidade, toda a sua castidade moral, toda a sua vida, quando colocada diante dos olhos de Deus, nós estamos devendo. Nós estamos em sério perigo, em sérios problemas. É por isso que isso nos faz depender da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Queridos, nós precisamos de um encontro com a santidade de Deus. Essa glória é confrontadora, ela aponta o nosso pecado e ela nos faz dizer, ai de mim, eu preciso disso, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça, as minhas obras de justiça são como trapos de imundícia. Nós precisamos de um encontro confrontador com a presença de Deus, e não com um pregador, não com um pastor, não com uma pessoa, é com a presença de Deus, é com o referencial de Deus que nós precisamos estar nos baseando. E aí nós vamos perceber o quão longe nós estamos. Isaías tem a visão de Deus, Isaías tem visão dele, e Isaías tem visão do povo. Habito no meio de um povo de impuros lábios. É disso que a glória de Deus fala. Fala de uma visão sincera de quem eu sou. Pecador. Sou necessitado da graça e da misericórdia de Deus. E mostra quem é este mundo. Pecadores necessitados da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos, queridos, de uma glória visitadora. Queridos, o versículo 16 diz, um dos serafins voou para mim. Pessoal, não se trata apenas de uma presença inerte. Não se trata de uma presença transcendente, que está lá em cima e eu cá embaixo. Não se fala apenas de um Deus que está no meio da santidade, envolto num coro celestial e que não se importa comigo. O texto diz que um dos serafins saiu e voou em direção a Isaías e tocou Isaías. Queridos, esta glória de Deus é uma glória que não fica insensível a você. Essa glória de Deus não é uma glória que fica indiferente a nós. A glória de Deus, a presença manifesta do Senhor Todo-Poderoso, do Deus majestoso, o Senhor de toda majestade e glória, a glória dele nos visita. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma glória que vem, é uma glória que nos toma, é uma glória que nos alcança. Não é um Deus guru espiritual, não é um Buda que está sentado num lugar, mas um Deus que está na minha vida, na minha história, na minha igreja, no meu dia a dia. Eu não tenho direito de relegar esse Deus ao templo de domingo à noite. Eu não tenho direito de relegar esse Deus a apenas uma vigília ocasionalmente. Este Deus é o Deus transcendente, que está acima, onde olho não viu, onde ouvido não percebeu, onde coração não conheceu. Mas este Deus que está lá, também é o Deus que se revela a mim. É o Deus imanente, é o Deus que está perto, é o Deus que se preocupa, é o Deus que me toca. Queridos, quando eu falo da glória de Deus aqui, eu não estou falando de teoria, queridos. Eu não estou falando de uma abstração. Eu estou falando de algo que pode acontecer na sua vida. Sua história pode ser mudada. Seu coração, sua vida, a ordem da sua vida pode ser alterada pela glória de Deus. Isaías 64 diz assim, ó Senhor, se tu fendestes o céu e descesse. O clamor de Isaías é, rasga o céu, Senhor, e visita o nosso coração. O Salmo 80, versículo 14 diz assim, Deus, nós imploramos, vem e visita essa vinha. E eu queria que você nessa noite se unisse ao clamor de Isaías e do salmista e dissesse, Senhor, vem, visita-nos com a tua presença, visita este culto, não nos faça sair daqui como entramos, muda a nossa história, muda a nossa trajetória, renova a nossa vida, visita a tua vinha, Senhor. Essa deve ser
a nossa oração. E por fim, queridos, essa glória transformadora. Versículo de número 8. Isaías diz: eis-me aqui. Se você notar no capítulo 5, Isaías diz: ai de você, ai de você, ai de você. No versículo no número 8 do capítulo 6, Isaías diz: eu estou aqui, Senhor. Agora o negócio é comigo. Eu entendo quem eu sou. Eu estou à disposição, Senhor. Queridos irmãos, eis o que acontece no cabode de Deus. Eis o que acontece na glória de Deus. Não há quem fique impenetrável. Não há quem fique impermeável. Não há quem fique blindado à presença de Deus. No cabode de Deus, todo olho vê, todo joelho se dobra e toda língua confessa. No cabode de Deus não há quem fique impassível. Não há quem fique insensível. Não há quem experimente o poder da glória de Deus e permaneça da mesma maneira. Por que nós estamos assistindo pecadores tão endurecidos, queridos irmãos? Porque nós estamos vendo uma sociedade com uma moral tão frouxa, tão flácida. Porque nós estamos vendo o caos instalado na nossa família. É porque está faltando a presença de Deus. Está faltando a glória de Deus na sua casa. Está faltando a glória de Deus na nossa vida. Por que algumas cadeiras aqui ainda estão vazias? Está faltando a glória de Deus no nosso coração, na nossa igreja, nas nossas vigílias, na nossa comunhão com Deus. Está faltando a glória de Deus no púlpito, está faltando a glória de Deus na nave, está faltando a glória de Deus. Nós precisamos de uma glória transformadora, que renove o nosso coração, que mude a nossa vida. Queridos, as pessoas podem resistir à nossa palavra. As pessoas podem resistir à nossa eloquência. As pessoas podem resistir aos nossos métodos e estratégias. Mas as pessoas não podem resistir à glória de Deus. Por isso, essa noite, o nosso clamor é: menos métodos, menos estratégias, menos eloquência, erudição, menos falatório, palavrório inútil, menos religiosidade, menos espiritualidade vazia, menos código moral e ético, e mais da glória de Deus. É isso que nós precisamos como igreja. É isso como nós precisamos como crentes em Cristo. Moisés foi profundamente impactado pela glória de Deus. Davi foi profundamente impactado pela glória de Deus. Daniel caiu com o rosto em terra diante da glória de Deus e nunca mais levantou o mesmo homem. Isaías viu a glória de Deus. Paulo caiu do cavalo, viu a glória de Deus e nunca mais foi o mesmo homem, porque a glória de Deus é transformadora. Quando você experimentar a glória de Deus, você nunca mais será o mesmo homem. Por isso, se você pudesse olhar para essa pessoa que está perto de você e imaginar que ela sairá daqui desta tarde totalmente diferente de como entrou, faça disso a sua oração. Que essa pessoa que está do seu lado experimente a glória de Deus. Seja o seu marido, o seu filho, a sua esposa, o seu amigo. Que ele saia totalmente diferente, impactado pela glória e pela presença de Deus. Deus pode mudar, queridos. Um breve vislumbre da glória de Deus. Um breve olhar da presença de Deus. Uma breve experiência com o poder de Deus. Nos transforma, nos renova. Talvez seja isso que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós somos transformados de glória em glória. Não existe mais empecilhos, não há mais véu sobre a nossa face, como havia na face de Moisés. Nós contemplamos com o rosto descoberto, porque agora nós vemos não a religiosidade, nós vemos não a experiência dos outros, nós vemos o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. A glória de Deus, porque diz a palavra do Senhor, que vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus é a expressão exata de Deus, é a glória de Deus. Queridos, o nosso rosto está descoberto para enxergar e experimentar o poder da glória de Deus. O poder da presença manifesta do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, se nós fizermos isso, experimentarmos a glória de Deus hoje nesse lugar e pedimos para Deus que Ele nos visite constantemente, avivando o seu projeto em nós, queridos, as nossas vidas não serão mais a mesma, as nossas famílias não serão mais as mesmas, nossos cultos não serão mais os mesmos, a nossa empresa não será mais a mesma, nossos funcionários não serão mais os mesmos, porque a glória do Senhor enche somente a igreja? Não, ela enche toda a terra. A glória de Deus não está restrita, não está inibida, não está parametrizada. A glória de Deus, ela se vai, ela preenche, ela flui. E nós precisamos, queridos, sinceramente, de mais da glória de Deus e de menos falatório. É isso que nós precisamos.
Porque se nós tivermos a glória de Deus, pode ter certeza, se nós tivermos a glória de Deus, eu não preciso falar de um púlpito sobre o perigo do pecado sexual entre vocês, jovens. Se nós tivéssemos a glória de Deus, ninguém precisaria alertar do adultério. Ninguém precisaria falar de honestidade no trabalho. Ninguém precisava falar de carinho, de dedicação familiar. Ninguém precisava falar de compromisso com Deus, de integridade do Evangelho. Se nós tivéssemos a glória de Deus, ninguém precisava falar da sua roupa, ensinar você como se vestir. Se nós tivéssemos a glória de Deus, ninguém precisava pedir para você levantar as suas mãos para adorar a Deus, você simplesmente entenderia isso. Se nós tivéssemos a glória de Deus, ninguém precisaria falar, vamos nos ajoelhar, queridos, porque você faz isso, entendendo a glória de Deus sobre você. Se nós tivéssemos a glória de Deus, muitos dos nossos discursos cessariam e acabariam, e nós experimentaríamos o que Jeremias 31:34 diz: e todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e ninguém precisará instruir o seu amigo ou o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor. O que nós precisamos é da glória de Deus, porque através da glória de Deus nós o conhecemos, nós enxergamos, nós contemplamos. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Que essa noite ninguém mais precisa dizer conheça o Senhor para você. Que você conheça o Senhor. Que você experimente o Senhor. Eu quero convidar você rapidamente. Nós temos um horário. Infelizmente nós temos um horário para esse culto. Mas rapidamente, que você venha aqui à frente. Você quer experimentar a glória de Deus. Você que não quer viver mais uma espiritualidade aparente, fria. Você que quer experimentar a glória de Deus na sua casa. Você que quer que não que a psicologia mude o seu filho, mas que a glória de Deus mude a sua família. Você que quer uma experiência com a glória de Deus, eu quero orar com você, porque nós precisamos disso. Você que quer uma igreja viva, atuante, uma igreja de oração. Você que às vezes fala, a nossa igreja é meio religiosa, é meio fria. Eu quero que você venha à frente e ore pela sua igreja. E que através da glória de Deus na sua vida, pessoas sejam impactadas, transformadas, mudadas. Nós vamos nos colocar e reconhecer diante de Deus o nosso pecado, a nossa falha, o nosso afastamento. E nós vamos cantar essa canção como uma forma de dedicação a Deus, como uma forma de dizer, Senhor, visita a tua vinha.
Senhor, nós estamos diante da sua presença. Pai, nós colocamos aqui, Senhor, estas vidas que vêm diante do seu altar, e me coloco junto com elas, para dizer que nós precisamos da glória do Senhor, Pai. Nós precisamos do mover do Senhor, Pai. Nós não podemos mais, Senhor Deus, viver sem o senso da tua presença. Nós não podemos mais ser cristãos descomprometidos, simplesmente, ó Deus, religiosos. Pai, nos manifeste o seu poder. Queremos ter uma experiência com a glória do Senhor, Deus. Queremos ter uma experiência com o toque do Senhor, aonde vemos a santidade, a presença, o impacto do Senhor. Senhor, aqui estão diversos corações, cada um, Pai, precisando de um toque especial, de uma manifestação sobrenatural. Senhor, traga a presença do Senhor em nosso meio, em nossos dias. Aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos torna conhecida. Pai, torna essa igreja não conhecida pelo público, não conhecida, ó Deus, pelo status. Torna essa igreja conhecida pela glória, pela presença, pelo poder do Senhor. Torna essa casa conhecida, não pelo marido carinhoso, pela esposa equilibrada, pelos filhos obedientes, mas torna essa família conhecida pela glória do Senhor. Torna essa empresa produtiva, próspera, não pelos recursos tecnológicos, não pelo meio do marketing, mas pela glória do Senhor. Deus, invada a nossa vida com a glória do Senhor. A glória do Senhor enche toda a terra, enche essa igreja, enche a nossa vida, enche o nosso coração nesse lugar. Nós precisamos de Ti. Deus, não é necessário mais pedir compromisso para os crentes nesse lugar. Não é necessário mais pedir compromisso para o novo espaço de esperança, para a eleição de oficiais. Não é necessário mais pedir compromisso, porque o teu povo experimenta a tua glória e sabe do compromisso que tem para contigo. Assim diz o Senhor: no ano da morte da Silvana, nós vimos o Senhor aqui, nós contemplamos o Senhor aqui. Essa igreja contempla a voz do Senhor, contempla a face do Senhor. O que aconteceu não foi apenas um marco histórico. Hoje nós conseguimos enxergar Deus aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado porque vimos o Senhor. Aqui está a vida do povo diante de Ti, Senhor. E nós queremos ver a Tua glória sobre nós, Senhor Jesus. Queremos ver a Tua glória apesar da nossa tristeza, apesar da nossa dor, apesar do nosso lamento, apesar da nossa angústia. Nós queremos ver o Senhor aqui. E nós vamos ver o Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez. Oh, Deus, obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio. Nós vemos o Senhor. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.